Anderson Couto, mais aí um assunto de direito penal para os senhores. Peço aí aos senhores que apoiem o projeto, se inscrevam aí para ajudar. Mas o interesse aqui não é inscrição, não, é aprendizado. Vamos lá aprender juntos. O dolo, pessoal, é um elemento imprescindível para o tipo. Sem o dolo não há tipicidade, já que com finalismo há necessidade da tipicidade subjetiva. Ok? Então o dolo, ele com finalismo sai da culpabilidade e ingressa aí no tipo, e a culpabilidade fica normativa pura, e aí o dolo vai para o tipo. Então forma-se o tipo complexo. Para haver tipicidade, há necessidade da tipicidade subjetiva. Mas o que é o dolo? O dolo é a consciência e vontade direcionada ao comportamento, né, que se amode aí ao tipo objetivo. É a vontade e a consciência direcionada ao tipo objetivo de determinado crime. Esse dolo, pessoal, tem alguns elementos. Tem o elemento cognitivo, né, que é a representação. Esse elemento cognitivo não abrange as condições objetivas de punibilidade, já que as condições objetivas de punibilidade são elementos futuros e incertos e não fazem parte da teoria geral do crime. Então, o dolo não abrange as condições objetivas de punibilidade. Mas o dolo deve abranger o conhecimento das elementares do tipo. Então, esse conhecimento tem que ser um conhecimento, né, do fato, mas que abarque esse conhecimento relacionado a todas as elementares. Pode ser elementares descritivas ou elementares normativas. O que importa é que o agente tenha conhecimento do que faz. Esse conhecimento é atual, psicológico. Não precisa o agente saber exatamente o que tem no tipo, basta o conhecimento fático. Outra coisa, não há necessidade dele conhecer a ilicitude de sua conduta. O que se exige aqui é um conhecimento, ele deve saber o que está fazendo. E aí, pessoal, se ele errar naquilo que está fazendo, o que ocorre? Vai ocorrer um erro de tipo, ou seja, ele não vai representar erroneamente e vai acontecer o erro de tipo. Ok? No erro de tipo vai faltar o elemento cognitivo do dolo. Então preste atenção. Ok? E o que seria esse elemento cognitivo? O agente vai representar o fim de sua conduta, que no dolo é direcionada ao tipo objetivo, uma conduta que se amolde ao tipo. Ele vai estabelecer os meios para conseguir esse fim e ele vai fazer uma análise de relação meio e fim, contando aí com os efeitos colaterais, se eles forem necessários, que vai ser abrangido pelo dolo, ou também ele pode perceber uma probabilidade de algum efeito, de um resultado futuro, com grande probabilidade, e ele assumir a ocorrência desse, né, e aí vai para a vontade, mas ele vai ter esse conhecimento da probabilidade de determinado acontecimento futuro. Então, tudo isso é de um elemento cognitivo, ou seja, ele representa. Esse elemento cognitivo vai abranger as elementares do tipo, mas também não só, vai abranger os tipos derivados, qualificadoras, privilegiadoras, vai abranger agravantes, né, majorantes, né, vai abranger até, como se diz, elementos futuros, né? Ou seja, o agente ele já representa uma possibilidade de causalidade, apesar que ele pode errar, mas ele representa o curso dos acontecimentos, como ocorrerão. Então, dá uma representação da própria até causalidade. Então, fora esse elemento cognitivo, pessoal, tem um elemento aí volitivo. Esse elemento volitivo, pessoal, é o querer. O agente quer o que ele pensou. Ele quer, ele assume também quando é o dolo eventual. Então, ele tem um algo a mais do que o conhecer. A decisão acerca do que ele representou. E esse elemento volitivo não é só isso. É a possibilidade de o agente controlar o curso causal. Por quê? Porque o querer é diferente de um desejo. Porque o agente pode ter um certo desejo de algo, mas ele não tem um controle dos fatos sobre sua mão. Então, a volição também tem isso, a possibilidade de influir no curso causal, né? Como Weltzel dizia, não é só o querer, a questão da ação final, é a dirigibilidade, ou seja, o agente tem que ter a possibilidade de controlar o curso causal.
O agente pode mandar o pai num dia chuvoso, na tempestade, com o desejo de que um trovão caia. Só que aí ele não tem o curso causal nas suas mãos. Então faltou um elemento o quê? Volitivo do dolo. Agora, exemplo. Ele planeja uma viagem do pai, sabendo que naquele voo os terroristas vão explodir aquele avião. De certa forma, houve uma dirigibilidade aí, ele controlou o curso dos fatos para fazer com que o seu pai morresse. Então, é bem diferente. Ok? Então, cuidado com esse elemento volitivo aí, que também ele significa a possibilidade de dirigir o curso causal. Algumas vezes a questão pode enganar e o cara não tem a dirigibilidade do comportamento ou do curso causal e aí vai faltar o elemento volitivo. Então, tem que prestar atenção nisso. Ok? Pessoal, aí agora podemos falar um pouquinho da evolução histórica do dolo. No neocantismo, pessoal, o dolo era chamado dolos malos, porque no neocantismo, com Goldschmidt, se entendeu que a vontade e a representação deveria abranger o fato, mas também a consciência atual da ilicitude. Então, o dolo no neocantismo era chamado dolos malos, e esse dolo ele estava na culpabilidade, ok? Na culpabilidade. Já com o finalismo, esses elementos psicológicos saíram da culpabilidade e foram para o tipo. Então houve uma fratura no dolos malos. A consciência da ilicitude ficou na culpabilidade e o dolo psicológico natural foi para o tipo. Essa consciência da ilicitude não deixou de ser atual e virou potencial, mas o dolo, seus elementos psicológicos foram para o tipo, como também a culpa foi também para o tipo, como elemento normativo do tipo. Então, dolo e culpa estão abrangidos aí pelo conceito de tipo, tipicidade aí, e são elementos imprescindíveis aí para a caracterização do crime. E aí, pessoal, nós podemos trabalhar com as teorias do dolo. Trarei aqui algumas teorias diferentes, porque pode ser que caia numa prova com maior profundidade. Geralmente essas teorias caem em concurso de MP e magistratura, mas pode acontecer que já comece a cair nas provas de delegado, né? Já que as provas de delegado estão ficando cada vez mais complexas e é bem provável que a prova do Paraná venha doutrinária. Então, as teorias do dolo, pessoal, são divididas em teorias cognitivas e teorias volitivas. As teorias volitivas, elas dão e acham que é imprescindível para a caracterização do dolo a vontade. Sem a vontade não há dolo. Então, a primeira teoria volitiva é a teoria da vontade. Para haver dolo tem que ter vontade. Outra teoria é a teoria do assentimento. Para haver dolo, pode acontecer que o agente tenha uma previsão de um resultado e para haver dolo ele tem que assumir esse resultado. Então, não basta só conhecer a probabilidade de um resultado, ele tem que assumir esse resultado. Então, chamasse essa teoria de teoria do assentimento. Então, teorias volitivas, já citei, teoria da vontade, teoria do assentimento. Temos a teoria também da evitabilidade, ou teoria da objetivação da vontade. Era uma teoria que tenta corrigir uma dificuldade da teoria do assentimento, porque a prova da teoria do assentimento está dentro da psique, né? Assumir o resultado, mas a prova disso não concreta. Era difícil estabelecer na âmbito processual essa prova. E aí chega a teoria da evitabilidade, a teoria da objetivação da vontade, para dizer o seguinte: quando a gente prevê a probabilidade de determinado resultado, para saber se houve dolo eventual ou culpa consciente, vai verificar o seguinte: se o agente ativou contrafatores, é culpa consciente, pois ele tentou evitar o resultado, ele não queria. Se ele não ativou contrafatores,
Se ele não ativou contrafatores, dolo eventual. Exemplo, o agente está em alta velocidade, vê pessoas, se ele freou, ele ativou um contrafator, culpa consciente. Se ele não ativou, dolo eventual. É mais ou menos nessa linha. Temos também a teoria da indiferença. A teoria da indiferença. A teoria da indiferença vai dizer o seguinte: o agente não pode assumir algo que é hipótese. O que ele pode fazer é decidir e assumir um fato atual. E esse fato que ele pode fazer é ele ficar indiferente. Então, a questão da indiferença é que vai demonstrar sim se o agente quis ou não. O agente é indiferente se vai fazer ou não, se vai aceitar ou não. Na verdade, a postura ativa dele na verdade, é uma decisão acerca dessa indiferença. Ele só pode assumir o que ele pode fazer naquele momento, que é ser indiferente. Ele não pode assumir algo futuro. Então, a decisão do comportamento dele ser indiferente é que vai caracterizar, então, o dolo eventual. Não sendo indiferente, culpa consciente. Essa teoria também tem muito a ver com a teoria de Roxin, de certa forma. Roxin vai trabalhar com a questão do plano do autor, né? Plano do autor. E a teoria personalista da ação. Então, conduta, é dolo aquilo que pode ser estabelecido dentro do centro anímico espiritual. E aí, para Roxin, quando há dolo eventual e o agente tem diante de si uma probabilidade de um resultado aí involuntário, ele vai então ter uma posição de determinado modo. Ele pode levar a sério ou ele pode não levar a sério. Então a decisão que ele pode colocar é no plano. Se no plano ele não levou a sério, é culpa consciente. Se ele levou a sério, é dolo eventual. Ou seja, ele colocou dentro do plano e decidiu aquele plano. Então ele levou a sério. Então, essa teoria do levar a sério também é uma teoria utilizada. Então eu citei aqui várias teorias. Teoria da vontade, teoria do assentimento, teoria da indiferença, teoria da objetivação da vontade, teoria da indiferença e teoria do levar a sério. Ok? Então temos agora que falar das teorias cognitivas. As teorias cognitivas, elas esquecem a questão da vontade. Seriam aquelas teorias do dolo sem vontade. Então essas teorias, elas vão permitir a caracterização do dolo, mesmo que não haja a vontade como elemento, bastando a questão da representação. Então temos a teoria da possibilidade, basta que o agente ache o resultado como possível, que já vai haver aí dolo. Temos a teoria da probabilidade, que vai dizer que se o agente verificar a grande probabilidade, é dolo eventual. Se ele verificar só possibilidade, é culpa consciente. Essa teoria é criticada pela teoria da qualidade do perigo de Pope, que vai dizer que não basta a questão de termos de quantidade, é preciso verificar o fato em termos qualitativos. Exemplo, cremar um fósforo de palha verde, pouca probabilidade. Mas se colocar na qualidade, mudar um contexto fático e colocar a pessoa para queimar um fósforo numa palha seca, pode causar um grande incêndio. Então, pessoal, vai depender da qualidade do contexto para estabelecer se é provável ou possível, e não só em termos de quantidade. Tem que ver a questão qualitativa do ato. Então, teoria da qualidade do efeito. Temos também a teoria do risco. O agente não se decide pelo resultado futuro, e sim, ele decide pela cognição acerca do risco que ele está fazendo. Então, basta o risco e ele saber desse risco que já é dolo. Não precisa ele verificar a probabilidade de um evento futuro, porque a decisão que ele toma, a decisão é relacionada a uma conduta com risco não permitido. Então essa aí é a teoria do risco. Temos também a teoria do perigo a descoberto. Pessoal, a culpa consciente, quando a gente decide culpa consciente, ou a gente acha que ele vai conseguir demover
a possibilidade do resultado, ou seja, ele pode agir, ele confia que ele vai evitar de alguma forma. Então, quando existe alguns atos que estão na ordem do sorte ou azar, essa sorte e o azar já vai descaracterizar uma questão da culpa consciente, que é esse pensamento da pessoa que ele pode evitar. Ele só não evita por erro de cálculo. Então, quando tiver algo que esteja envolvendo sorte ou azar, é dolo eventual. Ok? Então, a questão da teoria do perigo a descoberto. Quando for fatos relacionados a sorte ou azar que esteja além da possibilidade do sujeito, então ele não pode utilizar o argumento da culpa consciente, seria dolo eventual. Então, nas teorias cognitivas eu citei aqui, teoria da probabilidade, teoria da possibilidade, teoria da qualidade do perigo, teoria do risco e teoria do perigo a descoberto. E agora, então, podemos trabalhar com as espécies de dolo. Pessoal, o dolo, ele pode ser direto. Direto é quando o agente abrange diretamente e ele quer esse resultado. Esse dolo direto ele pode ser de primeiro grau. O dolo de primeiro grau ele está relacionado aos fins e meios. Ok? Um agente quer o fim, quer o meio, ele abrange diretamente na sua conduta, por isso que é de primeiro grau. Já o dolo direto de segundo grau é relacionado àquele cálculo de meio e fim que eu falei. O agente vai abranger os efeitos colaterais no seu pensamento. Quando esses efeitos colaterais forem necessários acerca da aplicação dos meios, esse agente abrangeu no seu dolo. Então, esse dolo é o chamado dolo de consequência necessária, né? Então, é um dolo direto de segundo grau. Tem aquelas pessoas que já estão fazendo teorias estranhas, que estão falando de dolo direto de terceiro grau. Aí falam um exemplo de um cara que vai jogar uma bomba no ônibus e tem uma grávida. Então ele está abrangendo, né? O dolo direto, ele quer matar alguém, mas tem uma grávida. Aí aquele alguém, ele abrangeu do dolo direto de primeiro grau, mas a grávida, como ele utilizou explosivo, então ele abrangeu o dolo direto de segundo grau em relação à mulher. E em relação ao feto foi um dolo de terceiro grau, ou seja, os caras já estão inventando pra caramba, já para prejudicar nós concurseiros. Os caras ficam inventando teoria em série para nos prejudicar, mas tem essa aí, dolo direto de terceiro grau. E temos o dolo indireto, que é o chamado dolo eventual. O agente, pessoal, ele prevê como probabilidade determinado resultado, e ele assume esse resultado, assume fazê-lo. Então, segue-se aqui a teoria do assentimento. Para não confundir, pessoal, nosso Código Penal segue a teoria da vontade e a teoria do assentimento no artigo 18. Eu falei muitas teorias, mas para não confundir, viu? Teoria da vontade e teoria do assentimento. Dolo eventual segue aí a teoria do assentimento. E aí, pessoal, podemos trabalhar com a questão da classificação. Na classificação, pessoal, podemos falar aí de dolo alternativo. O dolo alternativo é quando o agente direciona sua conduta o seu dolo para dois resultados equivalentes e ele coloca na cabeça que qualquer um vai satisfazê-lo. Então, exemplo, ele atira para lesionar, mas se matar também ele abrange. Ele está satisfeito também. Então, isso aqui é resolvido, pessoal, pela doutrina através do dolo eventual. Temos o também chamado dolo generalis, né? O dolo generalis, pessoal, é isso aqui. O agente, como eu disse, ele abrange uma possibilidade de como as coisas vão acontecer. Então, entra na esfera do dolo uma espécie de raciocínio acerca da causalidade. Porém, o agente pode querer algo e conseguir esse mesmo algo, mas foi de uma forma que ele não planejou. Exemplo, ele quer matar o cara empurrando da ponte. Só que esse cara morre não afogado como ele tinha planejado, mas morre batendo a cabeça na pilastra. Esse erro no curso do causal é um erro acidental. Então não vai interferir na imputação do homicídio. Então,
ele vai responder pelo aquilo que ele quis. Então, é isso aí. Houve um erro quanto ao processo causal, ok? Ele vai responder da mesma forma, ok? Temos o dolo de ímpeto, quando a gente age de forma irrefletida, no calor das emoções. E tem o dolo de propósito, quando há uma premeditação. Tem o dolo cumulativo, quando a gente quer fazer algo mínimo, mas desejando algo mais grave. Isso aí acontece na progressão criminosa. E é preciso fazer, então, o dolo de perigo e o dolo de dano. O dolo do perigo, a gente só quer colocar em risco o bem jurídico. E o dolo de dano, ele quer danificar. Temos também o dolo presumido in re ipsa, só que no nosso Código Penal não aceita o dolo presumido. Então, resumindo a classificação, tem o dolo alternativo, dolo generalis, dolo de ímpeto, dolo refletido, dolo presumido, dolo cumulativo, dolo de dano e dolo de perigo. Tem alguns doutrinadores que chamam a questão do dolos bônus e dolos malos, na questão dos motivos, como assim, relevante valor moral, é um dolos bônus, então seria um dolo bom, e tem um dolos malos quando o dolo é ruim. Não confundir com os dolos malos dos neocantianos, né? Mas aqui um dolos malos em relação aos motivos, quando a gente age, exemplo, motivo torpe. Então, tem essa classificação também. Então, pessoal, acerca de dolo, eu acho que aqui já está suficiente. E vamos aí detonar na prova. Acho que com esse resumo aí os senhores não erram não. Anderson Couto, até a próxima.